Seja muito bem-vindo ao melhor debate teológico da televisão brasileira. E olha, hoje no Vejam Só nós vamos mexer num assunto que é muito, mas muito delicado. E olha, fica até um alerta, porque muitas vezes nem a própria igreja sabe como trabalhar com essas questões. A nossa história fictícia, porém real, é a seguinte. O marido reclama que a esposa não quer mais ter relações sexuais com ele. Ela agora só quer falar de política, e olha que o país viveu um turbilhão político. Ela só quer falar sobre economia, sobre violência. Bom, na verdade ela está arrumando 1001 desculpas para não ter relação com o marido. E ele, desesperado, já não sabe mais o que fazer. E aí eu te pergunto, meu amigo, que conselho, que orientação será dada para esse marido? Ou até que orientação, que aconselhamento será dado para essa esposa? E para os dois juntos, para o casal, que tipo de conversa será necessária para que esse casal se acerte? Será que nesse tipo de situação é permitido o divórcio? Eu sei que você aí na sua casa vai falar, não, Zeca, o que é isso? Divórcio só tem aquela cláusula de exceção de Mateus 19, que Jesus fala do adultério. Tudo bom, eu também sei sobre isso. Mas o problema é que o texto lá de 1 Coríntios, no capítulo 7, Paulo é muito claro que os dois, o casal, não devem permanecer distantes, longe, em abstinência sexual, para que Satanás não os tente. E Satanás vai tentar de que jeito? Qual é a sequência do pensamento de Paulo? Ela é muito lógica. É óbvio que ele está falando que essa tentação pode, se der vazão, acarretar no adultério. E aí você remete então ao texto de Mateus 19 e o problema está armado, está montado. E é por isso que Paulo fala, olha, não fiquem longe, a não ser que seja de comum acordo. Os dois precisam estar de acordo e por um breve período de tempo. E depois voltem a se unir. Mas ao que tudo indica, isso tem acontecido de maneira contrária e muitos casais estão sofrendo com isso. E também, ao que tudo indica, parece que a igreja não está muito bem preparada para falar sobre esse assunto. Poucas são as igrejas que têm um ministério de casal bem aprofundado, bem enraizado, que tratam de assuntos como essa questão sexual. E não apenas superficialidades, mas que trabalham a fundo disso. Palestras para as mulheres, palestras para os homens, palestras para os dois juntos. Afinal de contas, é necessário que, além de juntos, eles também aprendam separados, porque eles são diferentes e um precisa aprender o funcionamento do outro. Bom, tudo isso e muito mais hoje aqui no Caldeirão do Vejam Só, nós vamos falar sobre isso. Olha, se eu fosse você, eu me preparava direitinho no sofá, chamava a mulher para assistir junto e quem sabe os dois podem aprender. Se não for o caso de vocês, vocês podem aprender para ensinar outros. O mais importante disso tudo é que o Vejam Só de hoje, polêmico e quente, já está no ar. Uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, sempre um oferecimento da Grade, da Academia Teológica da Graça de Deus, o local ideal para você aprender e se preparar para o trabalho do Senhor. Mas daqui a pouquinho a gente fala melhor da Grade. O importante que você saiba é que a ideia aqui do Vejam Só é sempre levar até você um conteúdo para que você possa absorver aquilo que é ensinado e, obviamente, colocar em prática na sua vida. E hoje nós vamos abordar um assunto que ainda, é claro que os nossos convidados vão poder aprofundar isso, parece ser muito tabu dentro das igrejas. As igrejas não estão sabendo trabalhar adequadamente com esse assunto sexo, né? E, principalmente, aqui no nosso caso, sexo dentro do casamento. Que deve ser algo que tem que acontecer, óbvio que de maneira correta, mas parece que isso tem deixado um pouco de lado. Mas isso nossos convidados vão falar. Vou aproveitar então para apresentar os nossos convidados, começando com as damas. É uma alegria nós recebemos aqui nessa noite a pastora Leila Franciele, ministra da Igreja O Brasil para Cristo. Pastora Leila,
seja muito bem-vinda, né, debutando aqui no Vejam Só. É com muita alegria que nós recebemos a irmã. Espero que fique à vontade e seja a primeira de muitas. Uma ótima noite. Obrigada. Boa noite, Zeca. Boa noite a todos os que nos acompanham nessa programação. É uma alegria muito grande poder, de alguma forma, contribuir para o conhecimento, né, o esclarecimento, na verdade, de um assunto tão polêmico. Com certeza, muito polêmico e para a gente que não Vejam Só é super importante ter uma opinião feminina nessa questão, nessa visão que, como eu falei no começo, a questão sexual para o homem e para a mulher são completamente diferentes, então é muito interessante a gente ter essa opinião. Pastora Leila, passa por favor o endereço da igreja que a irmã pastoreia no momento, para quem estiver nos assistindo, tiver a oportunidade de fazer uma visita ali aos queridos também. Claro. Eu sou membro da Igreja Evangélica Pentecostal Brasil para Cristo, no bairro de Hermelino Matarazzo, na Zona Leste, e o nosso endereço é Rua Professor Antônio de Castro Lopes, número 524, e as nossas reuniões são às quartas-feiras, às 20 horas, e os domingos, às 18 horas. Muito bom, tá aí o recado então da pastora Leila. Daqui a pouquinho ela vai dar a opinião inicial dela sobre o tema, e depois a gente vai poder aprofundar muito mais sobre o assunto. No meu lado direito, com muita alegria, nós também recebemos nessa noite, ele que já é nosso parceiro aqui do Vejam Só, Dr. Jimmy Carlos Magalhães. Ele é psicólogo e palestrante também e atua bastante nessa área que nós vamos abordar hoje. Dr. Jimmy, uma ótima noite por irmão, sempre uma alegria recebê-lo aqui. É uma alegria estar com vocês, Zeca, mais uma vez. Muito bom. Pastor Jimmy é membro da Igreja Assembleia de Deus, né, doutor? Assembleia de Deus, do Ministério do Belém, no Itaim Paulista. Pastor José Prado Veiga. Meu abraço a todos os irmãos do Itaim Paulista, setor 53. Muito bom. Lembrando que o doutor Jimmy hoje também traz essa colaboração desse olhar do psicólogo, né, dessa questão clínica, também de saúde, de questões, né, de mentais, que também interferem muito nesse assunto, e ele vai poder contribuir demais para o nosso esclarecimento nesse debate que é muito delicado e ainda nós vamos precisar derrubar muitos tabus aí para poder avançar nesse tema. Tá bom? Mas antes da gente já pegar as primeiras impressões dos nossos convidados, vamos assistir a matéria que abre, né, o tema de hoje, para a gente poder ver o terreno que nós estamos pisando. Vejam só. Talvez você imagine que o tema do Vejam Só de hoje é muito forçado ou ainda simples demais, que estamos inventando história, que coisas assim não acontecem e tantas outras desculpas para não tratar sobre o assunto. Aliás, a igreja normalmente costuma fugir desse tipo de polêmica, porém precisamos estar atentos, pois esse foi um alerta muito sério, feito inclusive pelo apóstolo Paulo. Hoje iremos falar sobre a falta de sexo no casamento. Bom, a história é a seguinte: minha esposa não quer mais ter relação comigo. Só pensa e fala em política e na violência. Não sei mais o que fazer. Qual orientação devemos dar para esse marido? Qual postura deve ser adotada? Qual aconselhamento? Como proceder? Será que esse seria um motivo para o divórcio? Para a separação do casal? Antes disso, vamos ler o que o apóstolo Paulo falou sobre o assunto. Depois, iremos então entrar na parte prática dessa história. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 5, diz o seguinte: Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. A orientação do apóstolo Paulo é muito clara. Talvez alguns não entendam, mas o que está sendo dito é que o sexo dentro do casamento não pode faltar. Isso só pode acontecer se os dois decidirem assim. E ainda, isso deve acontecer por um breve período de tempo. Porque se o tempo de abstinência for grande, Satanás certamente irá tentar essa pessoa. E aí, o caminho é muito claro. Caso essa tentação vire uma realidade, teremos um caso de adultério. E então, aí todos já sabemos que as consequências serão péssimas. Ficarão marcas nesse casamento. Muitas vezes, marcas e feridas
que não serão cicatrizadas. Por isso, o assunto é sim muito sério, muito mesmo. Devemos estar atentos e prontos para lidar com essa questão dentro do casamento e principalmente para os casais da igreja. Fique atento, iremos tratar desse importante e delicado assunto agora no Vejam Só de hoje, que está apenas começando. Vamos aproveitar agora e, antes de chamar a sua participação lá no nosso Facebook, pegar as opiniões iniciais dos nossos convidados dessa noite. Eu vou começar com a pastora Leila. Pastora, eu queria que a irmã, ainda que de maneira breve, né, afinal de contas, depois a gente vai conseguir aprofundar e colocar as ideias de maneira mais clara, saber como é que a irmã responde ao nosso questionamento dessa noite. O casamento, a esposa não quer mais ter relação com o marido e ele já não sabe mais o que fazer. O que a gente vai falar para esse marido? Qual é a orientação que será dada para esse casal? Como é que a irmã responde a nossa pergunta dessa noite? Bom, eu acredito que é muito difícil que a questão que eles estão enfrentando seja decorrente simplesmente da política ou da questão da violência. Tem alguma coisa por trás. A gente precisa buscar entender em que contexto esse casal tem vivido, né? Isso pode ser, né? A gente não sabe qual a idade dessa mulher, que momento ela está enfrentando na sua vida, se ela está passando por um período de pós-parto, se ela está amamentando, se ela está enfrentando uma realidade de estresse, se há um desajuste no relacionamento, se são questões fisiológicas relacionadas à parte ginecológica, enfim, tem muitas questões que podem estar por trás disso. E eu acho que a primeira coisa que você tem que partir do princípio da comunicação. Será que esse marido já procurou conversar com essa esposa para saber o que está provocando essa falta de libido, essa falta de desejo, de interesse sexual? Acho que a primeira coisa que tem que se ponderar é a comunicação, é o diálogo. Pastora, eu até anotei aqui, eu vou pedir para a irmã responder bem brevemente isso, depois nós vamos falar mais, com a sua experiência nessa situação, de pastora, né? Imagino lidar com muitos casais, já deve ter escutado histórias, as muitas. Tem comunicação dentro do casamento? O marido consegue falar disso com a esposa e a esposa consegue falar desse assunto com o marido, assim, abertamente? Que eles falam, eu imagino que falam, mas eu quero dizer assim, abertamente mesmo, às claras. Infelizmente é muito difícil, né? E não é uma realidade apenas de casais cristãos. Claro. É uma realidade dos casais em geral. A gente atende muitos casais, muitas mulheres, meu esposo atende muitos homens, que vêm com esse questionamento, com a dificuldade da comunicação. E muitas vezes, por parte da mulher, eu percebo que elas têm dificuldade de comunicar aquilo que elas sentem, aquilo que elas desejam, aquilo que elas aprovam ou desaprovam no relacionamento, mais especificamente no relacionamento, né, sexual. Elas não conseguem verbalizar. E eu vejo que é uma questão, porque se a gente não consegue compartilhar com o nosso companheiro, ou vice-versa, questões simples do dia a dia, as questões com relação à área sexual, com certeza a gente também vai encontrar dificuldades, né? Então, eu acho que é muito importante que o casal, antes mesmo de ir para o casamento, já tenham essa abertura no período de namoro, no período de noivado, para facilitar situações como essa, lá na frente, quando eles já estiverem casados. Muito bom, depois a pastora Leila, obviamente, vai conseguir aprofundar esses conceitos, essas ideias no decorrer do nosso debate. Agora eu vou ouvir a opinião do Dr. Jimmy. Dr. Jimmy, como é que o irmão responde a nossa pergunta tema de hoje, né? Essa mulher que não quer mais sexo, o marido já não sabe mais o que fazer. Que orientação que será dada para esse casal e de maneira individual para eles? A impressão que tem é que o marido está desesperado, né, Zeca? Do jeito que ele a ponto fala, de né? mandar a mensagem aqui. Bom, aí, Zeca, é um sintoma que o casamento não está bem, né? O sintoma que o casamento não está bem, o primeiro sintoma vai refletir no sexo, na cama, né? Então, um sinal de alerta foi ligado. Tem algum problema no casamento? A pastora Leila expôs talvez algumas daquelas situações que podem ser, né? Tem algum problema. E o primeiro, assim, se ele não sabe o que fazer, né, aonde que ele está procurando esse auxílio? O que ele está fazendo para isso?
né? Vocês tocaram no tema da comunicação. Às vezes existe uma comunicação, mas ela chega de forma distorcida lá. Às vezes a comunicação dele é mostrar que está extremamente irritado porque não tem o ato sexual. E aí vai dormir na sala, e aí fica nervoso. E talvez a mulher, a comunicação dela também é diferente. Eles talvez não saibam colocar as palavras certas para falar o que está acontecendo entre eles, né? É um caso sério que precisa sim de tratamento, não se resolve sozinho um caso desse, não se resolve sem um auxílio de pessoas capacitadas para tal, pessoas que conheçam o assunto. Não que um tema como esse não se trata com um companheiro de trabalho, com uma amiga, porque cada um tem a sua história, cada um tem a sua sexualidade, né? Não adianta um outro casal vir falar da sexualidade dele, porque talvez seja diferente, a realidade é diferente da vida dela, da vida deles, né? É um assunto que, por exemplo, da forma que ele coloca como se a esposa fosse a responsável por isso. E qual que é a parcela dele também? Evidente que nós vamos entender ele, né? Ele é a pessoa que está mais necessitando e fala mais. Até porque existe uma visão muito diferente da sexualidade para o homem e para a mulher, né? O homem tem uma testosterona, necessidade mais do sexo, mais do que a mulher. Não que a mulher não tenha, mas ela demonstra de forma muito diferente que o homem, né? O instinto do homem, Zé, que é muito diferente do instinto da mulher. O instinto do homem é visual e instantâneo. O da mulher, não. Da mulher, ela é muito mais sensível às palavras, ao toque, à forma que ele trabalha, à forma que ela é tratada durante a semana. O homem, se ele vê a esposa saindo do banho de toalha, ele já fica excitado e já pensa em alguma coisa. Se a mulher vê ele saindo, não vai acontecer nada. No máximo que ela vai falar assim, queria vergonha na cara, vai colocar uma roupa, né? Porque os instintos são diferentes. Homem e mulher têm fisiologia diferente, pensam diferente em relação à sexualidade. Então, o conselho inicial que eu dou, procurar auxílio, procurar um tratamento de pessoas capacitadas para isso. Muito bom. Depois o Dr. Jimmy vai explicar essa história de procurar ajuda, porque eu aqui na minha cabecinha simples, humilde, duvido que alguém vai procurar ajuda nesse sentido. Vai se abrir. O homem, então, esse que escreveu aí a carta, né, e ao que tudo indica foi o pastor Eber que recebeu, e ele falou que é verdade o caso. Eu não sei, ele conhece a pessoa, Angélica? Não, né? Mas recebeu, ele disse que é verdade, por isso que ele pautou aqui para a gente conversar sobre. Já me espantou a ousadia desse homem. Depois o Dr. Jimmy vai explicar se o homem procura ajuda nesse sentido aí, como é que funciona. Ele vai explicar melhor, nós vamos tentar entender isso. Mas agora eu quero falar da sua participação também aqui no programa, que é fundamental. Lá no nosso Facebook, facebook.com/programa Vejam Só, você encontra ali na nossa página todos os temas dos nossos programas. Você vai ter lá o tema que será debatido, o nome dos convidados, inclusive lá no Facebook você tem acesso ao contato dos nossos convidados. Se por algum motivo ele apareceu aqui, você não conseguiu ver, não anotou, vai lá no nosso Facebook que vai estar lá o e-mail, o telefone, o site, o que eles divulgarem, você vai ter acesso lá também e aí fica muito mais fácil para você anotar e entrar em contato com eles, tá bom? E lá no nosso Facebook, a cada programa você tem uma enquete nova para você poder participar e fazer parte aqui do Vejam Só. Você responde a enquete, normalmente por uma limitação do Facebook, as enquetes são bem objetivas, sim, não, então você não tem muito o que fazer. Mas aí no comentário da enquete você vai lá e aí você explica o porquê que você escolheu uma das respostas. Nós vamos pegar alguns desses comentários e nós vamos colocar aqui no ar e aí os nossos convidados vão poder falar sobre aquilo que você comentou também, tá bom? Põe no ar aí a nossa enquete de hoje, que você vai encontrar lá no nosso Facebook, e a enquete ela está muito bem produzida, ela está ótima. Olha lá, o longo período de abstinência sexual dá direito ao divórcio? O longo período de abstinência sexual dá direito ao divórcio? Preste atenção, responda conscientemente, e aí lá no comentário você explica por que você escolheu a resposta sim, que é a primeira opção, ou a resposta não, que é a segunda opção, tá bom? No final do programa a gente dá o resultado ali da enquete também e no decorrer do programa, acho que no terceiro bloco a gente consegue pegar algumas participações dos nossos internautas / telespectadores lá do nosso Facebook, tá bom? Participe sem moderação nenhuma, pode ficar à vontade, tá bom? Lembrando, ó,
que as nossas enquetes é sempre um oferecimento da grade da Academia Teológica da Graça de Deus, que é o lugar ideal para você se preparar para o serviço do Senhor e aí você conseguir servir e trabalhar muito melhor. Só para você ter uma ideia, são mais de 600 unidades espalhadas por todo o Brasil, oferecendo o curso básico de teologia. O telefone da grade já aparece aí no seu monitor, é o 0 prestadora 11, porque é a Secretaria-Geral aqui de São Paulo, 3115-0819, 3115-0819. Anota o telefone direitinho e amanhã no horário comercial você liga e aí você pega todas as informações, tá bom? Além desse curso básico de teologia, tem curso de hermenêutica, de teologia sistemática, de interpretação de livros bíblicos, a introdução ao Antigo Testamento, ao Novo, aula de canto, de línguas, é uma variedade de opções para você fazer parte dessa família da grade também, tá bom? Tome nota do telefone e ligue lá, fala que você viu no Vejam Só, com certeza você será muito bem atendido e de repente ainda pode ganhar um presentão também lá da grade, tá bom? Liga lá para você poder aprender mais e servir muito melhor ao Senhor, tá bom? Muito bom, já estamos de volta com o programa Vejam Só. O nosso intervalo é rapidíssimo, é tão rápido que às vezes pega o apresentador meio desprevenido aqui lendo as fichas também. Lembrando que nós estamos falando de um tema super delicado, recebendo aqui em nossos estúdios a pastora Leila Franciele, da Igreja Brasil para Cristo, e o Dr. Jimmy Carlos Magalhães, ele que é psicólogo, palestrante e com certeza vai nos ajudar bastante nesse tema também com a sua experiência. Mas antes da gente voltar à participação dos nossos convidados, eu quero dar aquela moral para você que assiste ao Vejam Só, que manda a sua foto e que com certeza vai participar de um sorteio de um brinde super especial aí no final do período da nossa promoção. Lembrando que eles são sempre preparados com muito carinho para você que manda a sua foto lá no nosso Facebook também, facebook.com/programa Vejam Só. O presente, o sorteio desse período já está aí na sua tela, ó. É um livro do pastor Carlos Vailate, o livro onde ele faz um estudo ali do livro de Jonas, que é maravilhoso, está autografado para você, tá bom? Da última participação do pastor Vailate aqui no programa. Tem também uma Bíblia sagrada ali do Midinho para você introduzir os seus filhos na leitura e tem também um DVD ali para você poder assistir junto com a família, reunir. O DVD é O Salvador, tá bom? É tudo um oferecimento também do Shopping do Povo, fica aqui na Avenida São João 815, tá bom? Sempre tem um recadinho do Shopping do Povo antes dos nossos intervalos preparado para você. Vamos colocar na tela aí os nossos participantes dessa noite, pessoal, dando moral para o Vejam Só. Nós vamos começar com aqui região metropolitana de São Paulo, cidade de Guarulhos. Quem está aí na tela aí é o Sidney Andrade, tirou uma foto aí acompanhando ao programa Vejam Só. Sidney, muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado pela audiência, pessoal de Guarulhos, uma cidade muito querida, sempre nos dando muita audiência também. A nossa próxima foto também da região metropolitana de São Paulo, tá ali, já aparece na sua tela, Maria Rita, ela é de São Caetano do Sul. Muito obrigado, Maria Rita, pelo carinho, pela audiência, por participar aqui do Vejam Só, mandando a sua foto também e tá concorrendo ali ao nosso sorteio, tá bom? Obrigado, Maria Rita. A nossa próxima foto, tá ali na foto ali, ó lá, o Sérgio, a Janaína, e no colinho da Janaína está o Josué, que é o filho do casal. Eles são de Campo Limpo, também aqui de São Paulo. Ó, São Paulo bombando aqui no Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só. Obrigado aí ao casal, ao pequeno. O pequeno tá animado, hein? Uma hora dessa da noite, que passa o Vejam Só, ele ali assistindo. Pelo sorriso da mãe vai dar trabalho essa criança até dormir, viu? Obrigado, viu, Sérgio, Janaína, e um grande beijo ao Josué também. A nossa próxima foto vem lá do Mato Grosso, da cidade de Sorriso. E quem manda a foto é o Renato Reis. Obrigado, viu, Renato, pelo carinho, pela audiência aí também, o pessoal do Mato Grosso, na cidade de Sorriso. E o Renato tá ali com um leve sorriso no rosto. Obrigado, viu, Renato? Grande abraço para você. E nós vamos encerrar esse Vejam Só, quem assiste o Vejam Só, fazendo uma viagem lá na Bahia, Vitória da Conquista na Bahia. E quem manda a foto é o Ivan Lima. Muito obrigado, Ivan, pelo carinho. Tá lá o pastor Heber lá de fundo, o pessoal da Bahia também sempre dando muita audiência pro programa Vejam Só. E o pessoal lá de Vitória da Conquista em especial, um grande abraço aí para toda a galera da Bahia. Ivan, muito obrigado pelo carinho também, tá bom?
Você também não fique de fora não, entra lá no nosso Facebook, facebook.com/programa Vejam Só, manda a sua foto, manda ali o seu nome, quem tirou a foto, quem está com você na foto, e você vai estar concorrendo também aos nossos prêmios, tá bom? E você pode mandar também vídeos, daqui a pouquinho nós vamos rodar um vídeo também, e aí a gente vai falar melhor sobre a sua participação em vídeo, tá bom? Vamos voltar ao nosso debate, que já é delicado, e o nosso tempo também não ajuda, porque é sempre muito corrido, e a gente ia necessitar de muito tempo para falar sobre isso. Mas eu queria que a pastora Leila falasse um pouquinho, voltando à questão da comunicação, pastora, como é que fica para a mulher falar de ter essa comunicação, já que, ao que tudo indica, a criação da mulher, principalmente nessa questão sexual, ainda é muito falha. O homem talvez tenha mais abertura, não sei nem se na família, mas de uma maneira geral o homem é mais largado nessa situação. Agora, o que parece que a mulher nem tanto, e aí isso parece que é uma bola de neve. Quando chega no casamento, na idade adulta, ela tem muito problema porque ela nunca falou antes. Como é que a mulher vai trabalhar essa comunicação se ela já vem com esse problema, se é que ele existe realmente? Sim. Infelizmente, a gente ainda encontra um cenário de uma certa repressão, uma educação repressora, vamos dizer assim, especialmente no que diz respeito às mulheres, né? Os pais não dialogam a respeito do tema, não as preparam para o casamento. Muitas mulheres veem o sexo de uma maneira suja, né? E isso, infelizmente, tem interferido na forma como ela vai se relacionar com esse homem, como disse o Dr. Jimmy, que ele vem com a sua carga de instinto, às vezes até com as suas experiências que ele já teve antes do casamento. E aí essa mulher, ela entra num conflito, porque ela precisa trabalhar as suas questões pessoais para poder também se achegar a esse marido e falar daquilo que ela sente. Nós tivemos um caso uma certa vez, meu esposo e eu fomos chamados para ajudar um casal que estava vivendo essa situação, e era um casal jovem. A gente ficou muito surpreso por ser um casal muito jovem. Não eram membros da nossa igreja, mas como a gente lida com o Ministério de Casais e palestra em alguns eventos específicos para casais, para famílias, eles se sentiram à vontade em nos chamar para conversar a respeito. Eles não tinham 3 anos de casados ainda e a convivência estava ficando muito difícil, a relação estava ficando desgastada por conta da falta de entendimento na cama. Porque ela não conseguia sentir-se relaxada, ela não conseguia sentir-se à vontade com o marido que a amava e que não era um mau marido. O interessante até foi isso no caso, porque ela verbalizou isso para nós, que ele não era um mau marido, ele era carinhoso, afetuoso, atencioso, procurava de todas as formas deixá-la à vontade, até para falar daquilo que ela sentia com relação à intimidade sexual. Mas ela não sentia-se, porque na cabeça dela, o que ficava pontuando dentro dela, era as conversas, os diálogos que ela havia tido na infância, na adolescência melhor, na adolescência para a juventude com a mãe acerca do casamento. E isso trouxe um bloqueio para ela que afetou ela no seu relacionamento conjugal. E aí nós ficamos 3 dias, né, atendendo esse casal, conversando a respeito, orientando, juntos, em separado. E para a glória de Deus, eles conseguiram se entender, ela conseguiu compreender as necessidades que o marido tinha, e ela também conseguiu falar das suas próprias necessidades, mas é que faltava coragem para verbalizar isso. E graças a Deus a vida seguiu, eles estão juntos, já têm 2 filhos, e Deus fez uma obra lá. Muito bom. Dr. Jimmy, o irmão falou na sua primeira fala da questão de procurar ajuda, que o seu conselho inicial era que o casal procurasse ajuda. Queria que o irmão falasse um pouquinho melhor sobre isso, porque assim, ao que tudo indica, principalmente o homem dificilmente vai procurar ajuda num caso desse, até porque parece que para ele é um problema, né? Ele não consegue dar conta da esposa, o que está acontecendo, e além disso, ele mesmo pode saber que essa falta de interesse dela tem muita coisa envolvendo ele, Sim. Problemas dele na falta de interesse dela. E aí que ele não vai querer procurar mesmo ou solucionar essa questão. É melhor empurrar a culpa, né? Assim como Adão e Eva fizeram, empurra a culpa para alguém. Deixa para lá, né? Exatamente, a culpa é dela e tal.
Como é que vai funcionar esse procurar ajuda? O irmão percebe que principalmente os homens procuram ajuda nesse tipo de caso? Olha, o primeiro auxílio que ele vai procurar, Zé, que a pastora até falou, é procurar auxílio sacerdotal. Ele vai até o sacerdote. Normalmente vai porque essa privação dele do sexo começa a desencadear muitas situações para ele. Então, se ele é um cristão, ele quer manter a vida, não quer ter dificuldades, não quer ter outros problemas, então ele vai aguentando. Chega um momento que ele procura esse auxílio. Chega no pastor e fala, chega no sacerdote, no grupo, alguém ministro do grupo, e vai falar, né? Vai expor. Evidente que ele vai falar da versão dele, já com sentimentos, às vezes até com raiva, vai expor isso, né? O segredo é... O que é feito a partir do momento que ele coloca isso daí? Quem que está escutando isso? Que forma que vai dar? Adianta eu chamar essa irmã para um gabinete pastoral e ler os versículos para ela, que fala as obrigações dela? Adianta eu falar isso para ele? Isso eles já têm, né? Entendeu? Igual a pastora fala um caso muito interessante, porque... Teve pessoas, mulheres que sofreram abuso na infância e na adolescência, que têm dificuldades enormes quando se casam. Tem mulheres que têm dificuldade de ser tocadas. Entende o toque? Às vezes nem foi porque sofreu o tipo de abuso, às vezes nem por causa... Porque enquanto crianças, não tiveram esse toque da família, da mãe, do pai. Né? Era aquela família distante, fria. E isso, nós não percebemos, vai influenciando na trajetória psíquica da pessoa. Quando chega lá no casamento, desponta problemas um casal novo como esse. Porque, assim, às vezes, ela não tem essa sensibilidade, sabe? É uma família muito longe, muito fria. E então, ela não tem essa noção do toque. E a gente precisa perceber qual a percepção que ela tem da sexualidade. Porque muitas mulheres, às vezes até cristã, nós vimos com isso bem arcaico, com a ideia que a mulher tem que procriar. Em algumas culturas, a mulher não pode nem ter o prazer. E pensando que não, às vezes a gente acaba reproduzindo isso em nossas igrejas, em nossa sociedade. Como que se o homem ele tem que ter o prazer e a mulher não. Então a mulher acaba sendo coadjuvante nesse papel da sexualidade, né? Ela sendo coadjuvante. Mas a gente pensa que não, Zeca, mas eles falam sim. Às vezes falam até exacerbadamente, em tom de brincadeira. Isso aí só sabe dormir. Essa aí, se for, vai ser difícil acontecer. Eu cansei de estar em eventos, em casamentos, em festas, e a pessoa acabar colocando para fora algo sério. Sabe, mas em tom de brincadeira, em tom ali, mas você vê que aquela pessoa está angustiada com aquele tema, né? Quando, às vezes eu estou dando palestra para casais, que toca na ferida de um e de outro, você percebe a reação da plateia, é isso mesmo, fala mesmo, Deus, papai, você me escutou, né? Porque gostaria que fosse tratado aqueles assuntos. Como você bem falou no início do programa, são assuntos polêmicos que têm que ser tratados. Não adianta nós ficarmos empurrando isso para baixo do tapete. Isso tem, Zeca, lotados os gabinetes pastorais, né? A pastora tem mais essa experiência com questões muito envolvendo a sexualidade. Que nós, cristãos, às vezes, temos uma ideia de sexo muito diferente, né? Com promiscuidade, com pornografia. Sim. Né? E não entendemos que o sexo é natural, é algo bom, é aprovado por Deus. Tanto em Gênesis ele fala, serão os dois uma só carne. Ele está falando de sexo, não está falando de outra situação. Tem várias interpretações. E se o Todo-Poderoso, quando criou o mundo, quando deu as instruções, vai deixar o pai, deixará ele, o pai, a mãe, e tornar-se-ão um, e serão os dois uma só carne. Ele está falando assim, vocês vão ter a relação. Então a relação faz parte do casamento, tem que entender isso. Doutor Jimmy, o irmão falou, depois eu vou pedir para a pastora também comentar um pouquinho dessa questão, do caso do marido chegar, procurar o pastor e o pastor de repente chamar a esposa para uma conversa e aí colocar ali todos os versículos, toda a questão bíblica. Isso não é mais um desserviço do que um serviço? Porque assim, ela já tem as dificuldades, sim. A gente não sabe quais são, o pastor não sabe. Mas você simplesmente dizer, você tem que fazer isso,
não é simplesmente você colocar uma questão, mais um peso nas costas dessa mulher? Com certeza. E aí vem a minha pergunta, pastor. A igreja sabe como lidar com esses casos? Olha, Zeca, pela minha experiência clínica, são raros casos, são raras as pessoas capacitadas para lidar com esse caso. Quando eu pego essa mulher e começo a citar versículos bíblicos, eu acabo colocando nela um sentimento de culpa. Sim. Além de ser a função da esposa, ela começa a se questionar a sua fé, se não está em débito com o seu Deus por não estar fazendo isso. E nós não entendemos que existe todo um porquê, como a pastora Leila falou, todo um caminho que pode estar acontecendo para chegar naquele momento, tanto com ela, tanto com ele. Os dois estão na mesma necessidade. O que acontece, Zeca, é que a mulher, ela, ao decorrer do tempo, ela vai transferindo o libido para outras situações, entendeu? Por isso que é muito comum, por exemplo, quando existe um falecimento de um dos cônjuges, quando é a mulher que fica viúva, ela normalmente não se casa, porque aquele espaço vai ser preenchido com os filhos, com os netos, com outra situação. O homem não. O homem, quando fica viúvo, ele tem que se casar praticamente muito cedo, porque ele tem essa necessidade, ele não preenche esse espaço com filhos, com netos, ele gosta, ele faz parte, mas ele tem essa necessidade, até hereditária, até fisiológica, de ter essa situação. Então, quando vem dessa cultura que eu tenho essa necessidade, quando ele não tem isso, chega no desespero dele aí, olha, o que eu faço? Está desesperado. Sem dúvida. Pastora Leila, a irmã comentou na resposta anterior da questão de muitas vezes a mulher, né, ou até o homem também, o doutor Jimmy comentou agora também, de ter uma ideia deturbada do sexo, né, achar que é pornografia. A irmã falou de uma questão de ser sujo. Como que a igreja contribui para essa questão? Porque é óbvio que a gente já chegou aqui à conclusão que esse problema sexual no casamento não é privilégio do cristão. Não. Isso acontece na sociedade de uma maneira geral. Depois a gente pode até aprofundar isso. Mas o programa, ele foca mais no casal cristão e aí, obviamente, dessa lida com a igreja. Por isso que eu perguntei para o Dr. Jimmy como que a igreja atrapalha, né, de simplesmente jogar os versículos. E eu queria que a irmã falasse um pouquinho dessa questão. Como é que a igreja ajuda ou atrapalha essa visão do sexo dentro do casamento? Porque, ao que tudo indica, a igreja trabalha com uma questão muito negativa do sexo no sentido fora do casamento. Sim. Não pode, não pode, não pode, não pode. Até aí, tranquilo. Mas parece que quando chega no casamento, o não ainda está muito presente. Ainda não pode, não pode, não pode. E aí a coisa não anda. A igreja parece que ainda o sexo na igreja é um tabu muito grande. Queria que a irmã comentasse um pouquinho sobre isso. As dificuldades que a igreja coloca nos seus membros, né, nos cristãos, nessa questão sexual. Se é que ela coloca. Se não coloca, sim, a irmã, por favor, pode dar o seu parecer. Eu acho que facilita muito para a compreensão e entendimento da questão da sexualidade no casamento, tanto para o homem quanto para a mulher, quando os pastores entendem isso. As primeiras pessoas dentro de uma organização religiosa a entenderem a necessidade de se falar sobre o assunto são os líderes, são os pastores. E aí, por exemplo, se o pastor ele não tem essa habilidade, né, para falar do assunto, não foi preparado para isso. E, pastor, não é vergonha, porque, não, de maneira geral, o pastor é um teólogo. Sim. Sim. Ele até entende da questão sexual, tal, mas, de repente, ele não estudou. Exatamente. Não é demérito ele isso. Não é obrigado a saber falar sobre todas as ciências, vamos dizer assim, sobre todos os assuntos. Mas ele pode pedir uma ajuda para um terapeuta, para um psicólogo, né, trabalhar mais eventos voltados para a questão da família, para o casamento, voltado para casais. Nossa igreja, nós temos esse hábito, já é cultural da nossa igreja, trabalhar a questão da família, especialmente para casais. Eventos propícios para casais, para se falar da comunicação, falar a respeito do perdão, falar a respeito dos princípios, falar a respeito da sexualidade, do entendimento, da concordância, da mutualidade, da cumplicidade. São questões que, no final das contas, vão de alguma forma, culminar para o relacionamento sexual. Como o Dr. Jimmy mesmo falou, se não houver um respeito diário, se não houver uma afetuosidade
na forma de tratamento do casal no dia a dia, não vai rolar. Vamos ser bem sinceros, especialmente falando da mulher, porque a mulher ela precisa de carinho, ela precisa, né, de um acolhimento, porque realmente nós somos muito diferentes do homem. E às vezes eu converso com algumas mulheres que me abordam a respeito disso, dessa resistência que elas têm às vezes com relação a cederem sexualmente para o marido, é porque o marido não se atenta para essas coisas, para a importância das necessidades dela, das diferenças fisiológicas, das diferentes formas do comportamento, né, das emoções, do sentimento. E, por exemplo, uma das coisas que eu sempre ouço no gabinete pastoral, uma reclamação que as mulheres falam, e eu acho que é muito importante expor isso aqui, porque temos muitos homens que estão ouvindo, né, assistindo-nos agora, é a questão da rapidinha. O homem, como o Dr. Jimmy colocou, se a mulher sai enrolada numa toalha de banho, aquilo já provoca uma excitação nele. E aí ele vai chegando e falar, olha, vamos lá, rapidinho, rapidinho, rapidinho. Tá, uma vez ou outra, né, pontualmente uma rapidinha para a mulher, é legal. Mas todo dia uma rapidinha, a mulher não aguenta. Por quê? Porque a mulher, o seu fisiológico é diferente do homem. Ela precisa de um tempo de preparo, ela precisa de uma palavra carinhosa, ela precisa de toques que mostram carinho, que mostram afeto e que mostrem especialmente que ela é desejada. Muitas vezes as mulheres questionam isso nos seus relacionamentos. Eu não sinto que eu sou desejada pelo meu esposo. Eu sinto que eu sou um pedaço de carne que ele vai lá, senta na mesa, se utiliza e para ele está tudo bem. Então, isso é muito sério. Muito sério mesmo. Pastora Leila, a gente vai precisar fazer um intervalo. Eu queria que a irmã respondesse rapidinho, que você falou de palestras na questão sexual para os casais, mas em uma fala anterior, a irmã disse de falar de sexo no namoro também. Sim. Como é que a irmã percebe essa questão da igreja lidando com o sexo antes do casamento? E aí, quando eu digo antes do casamento, não é só colocar em disciplina, não. Mas é você explicar, falar e orientar. A igreja tem feito isso? A irmã tem observado isso? A igreja está aberta a essa questão? Infelizmente, não no geral, né? Como o Dr. Jimmy colocou. Não são todos os líderes que têm essa preocupação. Quando nós vamos aconselhar, fazer um período de aconselhamento para um casal que está para se casar, um jovem casal, um casal já de mais idade, uma das perguntas que a gente faz a eles é com relação à libido, como que já funciona como eles se percebem com relação ao desejo sexual, com o toque, com o beijo, com o abraço, se há aquela chama, aquele ardor já no namoro. Por quê? Porque, infelizmente, nós estamos vivendo numa era de muito egoísmo, de muito individualismo. E quando a pessoa ela é muito egocêntrica, quando ela vai para o casamento, até na área sexual, isso vai imperar, isso vai ser manifesto. E aí, uma das perguntas que a gente faz para essas pessoas pretendentes ao casamento é: como que você se sente? Você se sente uma pessoa que tem libido? Você tem desejo sexual? Hoje, ainda no namoro, no noivado, você já sente desejo pelo teu futuro cônjuge? Se a pessoa fala assim, não penso muito nisso, a gente fala, então você precisa pensar, você precisa refletir, porque a pessoa do outro lado, ela está entrando, principalmente os homens, ele vai entrar no casamento esperando que a esposa, ela cumpra o seu papel de esposa na questão da sexualidade também. Então, se não há um interesse, se já não há uma predisposição para a questão da sexualidade, ela vai fazer da vida do outro um inferno. Já é um problema. Vai colocar em risco esse casamento. Sem dúvida, já é bom ficar atento nessa questão também. A gente vai fazer um intervalo, mas antes do intervalo nós vamos rodar o vídeo da Yolanda. Ela é aqui de Cajamar, em São Paulo. Vamos ver o que ela mandou. Vejam só. Meu nome é Yolanda, sou de Cajamar, São Paulo. Eu gostaria de levantar um tema sobre a mulher pode ou não evitar ter filhos, que na verdade, lá em Gênesis 38:9, fala que Onã, ele quando ia ter relação com a mulher, ele jogava o esperma, deixava o esperma cair na terra. E Deus se irou com isso e levou à morte. No caso, ele veio a falecer. Ele morreu. Então, eu queria entender, porque uns falam que pode, que a mulher tem que evitar. Outros falam que não pode. Tem religiões que não pode usar qualquer método para evitar ter filho. E eu queria entender se a gente estamos pecando em em prevenir, tomar qualquer método, ou não, entendeu? Se isso é certo, correto. Obrigado e uma boa noite. Muito bom, Yolanda. Muito obrigado pela sua sugestão, um tema que casa um pouco com aquilo que a gente está falando hoje.
e nós vamos tentar armar realmente esse debate, até para uma orientação, né? Trazer pastores, psicólogos, pastores, para falar sobre o assunto. Muito obrigado, Yolanda, pela sugestão, obrigado pelo carinho e pela audiência. Faça você também como a Yolanda lá no nosso Facebook, facebook.com/programa Vejam Só. Manda o seu vídeo com uma sugestão de tema. Nosso intervalo é rápido. Bom, já estamos de volta com o programa Vejam Só, entrando aí pela madrugada na sua companhia. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Recebendo aqui em nossos estúdios a pastora Leila Franciele, da Igreja Brasil para Cristo, e o Dr. Jimmy Magalhães, psicólogo e palestrante. Eles têm nos ajudado a desvendar esse tema que é tão difícil e ia necessitar, aí, acho que de uns 4 meses aí de intensivão para a gente poder aprender alguma coisa. Pastora Leila e Dr. Jimmy, eu vou fazer uma pergunta para os dois, antes da gente entrar nessa questão polêmica do divórcio, nesse caso, tá bom? Porque daí a gente vai abordar um pouquinho mais. Vou pedir só para os dois serem bem rápidos e objetivos na resposta, porque daí a gente ainda vai ver um povo fala, tem as telas também dos nossos telespectadores. Pastora Leila, a irmã percebe que os homens, tanto os homens que a irmã aconselha com casais ou nas palestras e tudo mais, eles estão preparados ou até dispostos para as mudanças necessárias que essa área sexual exige no casamento, que a gente já viu aqui que o grande problema é a desconexão do casal. A irmã percebe que os homens estão dispostos, preparados para essas mudanças? Nem todos. A maioria não. A gente observa pelos próprios encontros que a gente marca, eventos que a gente marca para famílias, para casais. Muitas mulheres nos procuram e falam, pastora, ora para que Deus convença meu marido a me acompanhar nessa palestra, nesse encontro, porque ele diz que a gente já sabe tudo, que ele já sabe, que ele vai lá para ouvir coisas que ele já conhece. Mas a questão não é o conhecer, a questão é colocar em prática. Então, a maioria não estão prontos e desejosos, dispostos a promover mudanças. Muito bom. Dr. Jimmy, o irmão com a experiência, percebe que as mulheres estão dispostas a essas mudanças e às vezes até tratamentos, né, que essa questão sexual exige dentro do casamento? Sim, as mulheres estão mais à disposição que os homens. O que a pastora Leila fala é muito real. A mulher, ela procura às vezes auxílio pro marido. Ela que vem no consultório, ela que procura, ela que faz a ligação para que o marido vá, né? Ela que sugere a palestra, ela que fala para o pastor, faz uma palestra só com os homens, porque elas são as mais interessadas nisso, né, Zeca? Elas querem que isso se resolva. Então, as mulheres são mais suscetíveis, sim, a mudanças, a procurar ajuda, o que for necessário. Os homens, infelizmente, ainda existe um paradigma, aquela questão machista, mas, aos poucos, eles já está tendo muito, eu estou sendo convidado a fazer palestra, papo de macho. Aí, às vezes, o pastor ele não fala que vai ser uma palestra, fala assim, vai café com os homens. Aí eles vão lá e tem uma palestra para trazê-los assim, né? Usa as estratégias para trazê-los ali. Sem dúvida, sem dúvida. E é muito importante que isso aconteça mesmo, porque senão o homem não vai de jeito nenhum. Principalmente, Jimmy, eu quero que o irmão dê uma pincelada rápida, muitas vezes esses problemas sexuais são ocasionados pelo próprio marido. Muitas das vezes. E é interessante, Zeca, falar disso, porque o homem ele não procura auxílio para nada. Nós estamos no Novembro Azul, que é uma campanha muito interessante. Você que é homem, procure ajuda, vá ao médico. O homem, ele não costuma procurar, né? Então, é interessante quando alguém consegue promover isso para ele, trazer isso para ele. E é necessário que isso aconteça, é necessário que tenha cada vez mais investimento nessas áreas, que vai ter uma qualidade melhor da família, qualidade melhor. Todo mundo sai ganhando, Zeca, quando investe na família, investe em palestra, investe em trazer conhecimento. É um ganho muito grande para a igreja. Com certeza. E o Dr. Jimmy falava aqui em off, a gente não vai conseguir explorar muito isso, mas que questões de saúde mais simples, como a própria higiene, às vezes são negligenciadas pelo homem. E aí, meu amigo, aí não tem como ajudar, aí é muito difícil. Então, às vezes o homem, ele tem esse problema, mas é ocasionado por ele. A gente não vai conseguir aprofundar muito nisso, porque a gente precisa passar por um outro tema em cima desse assunto. E o que vai introduzir aí o nosso bate-papo agora nessa sequência é a opinião do povo nas ruas aqui de São Paulo. A nossa equipe foi até as ruas de São Paulo para pegar a opinião de alguns telespectadores também sobre esse assunto. Vejam só o que o povo falou. Se o marido, se a esposa, eles não querem mais fazer sexo dentro do casamento,
eles não estão mais satisfeitos um com o outro e não querem mais. Isso é motivo para o divórcio? Não, não existe motivo para o divórcio. Biblicamente falando, só se houver traição. Mas tem que resolver a questão do sexo também, né? Com certeza. Eu acho que sim, porque se você se casa, né, a Bíblia diz que nós não somos sujeitos ao nosso corpo. Por exemplo, eu não posso parar e guardar o meu corpo, porque se a mulher saiu da nossa costela, o que nós somos? Né? Somos um sujeito ao outro, então a Bíblia diz que se nós se guardar, é pecado. Que quando nós se casamos, nós não somos dono do nosso corpo. Eu sou dono do corpo dela e ela é dona do meu corpo. Nós não nos mandamos. Eu acredito que assim, o sexo dentro do casamento é uma parte muito importante que deve ser cuidada, né? Inclusive o apóstolo Paulo, né, nos aconselha que faça-se isso para que o inimigo não nos tente por causa da incontinência. Então, não que seja, eu acho que tem que ter uma conversa, tem que ter um diálogo, né? Mas o sexo tem sim a sua importância dentro do casamento. Não, não é motivo. Não é motivo porque sexo não é tudo nessa vida. Depois a gente envelhece, o corpo, tudo pede descanso. Tudo pede só a palavra, só o conforto, só o carinho. Isso é importante. Na minha opinião, não. Né? Porque a Bíblia diz que o homem ele tem que oferecer o seu corpo à mulher e a mulher o corpo ao homem. Mas se isso não está acontecendo, não é motivo, porque Jesus fala que somente em caso de adultério. Né? Então, eu acredito que não seja motivo. Muito bom, tá aí a opinião dos telespectadores na rua, a maioria, né? Acho que só uma opinião aí falando que acha que dá motivo para o divórcio. E a maioria dos nossos telespectadores, queridos amigos e convidados dessa noite, falando que só o adultério que é motivo e tudo mais. A gente já discutiu isso daqui diversas vezes, não vamos entrar no mérito disso. Mas, pelo menos no meu raciocínio, a sequência que Paulo, lógica, está trabalhando lá se vocês ficarem muito tempo separados, Satanás vai atentar. O Dr. Jimmy já levantou essa questão aqui, que se o homem ficar sem, ele procura o pastor porque ele começa a ter muito problema. A pornografia, a masturbação, o adultério está na sequência disso tudo. Dá motivo para o divórcio, a falta de sexo? Se não dá motivo, é motivo? Olha, é complicado responder essa pergunta porque, infelizmente, nós estamos vivendo um período em que a igreja está muito dividida. Nós estamos falando para o público cristão, especialmente, né? A igreja está muito dividida entre os princípios bíblicos e o senso comum. Dentro do parâmetro bíblico, não dá direito. Até porque dentro dos princípios da palavra, a gente tem que buscar se ocorreu alguma coisa, a experiência gerou algum trauma na relação, né? Seja por traição, por algum tipo ou outro de desrespeito, a gente precisa trabalhar a questão do perdão, da reciprocidade, enfim. Isso não dá uma abertura para que o divórcio seja estabelecido pela falta de intimidade sexual no casamento. Mas o senso comum diz outra coisa. Lá fora, até foi bem colocado o que o Dr. Jimmy falou, muitas vezes os homens, especificamente, buscam ajuda, às vezes, conversando com outros amigos. Qual é o conselho que eles vão receber, né, do senso comum? Larga essa mulher. Cara, tem tanta mulher no mundo, por que você vai ficar perdendo tempo com alguém que não te quer? Né? E a mulher também, por que você vai ficar perdendo tempo com um homem que não te respeita, que não te dá carinho, que não te ouve? Enfim, o senso comum diz uma coisa, mas biblicamente, não. A falta de sexo no casamento não dá abertura para isso. Não dá motivo, doutor Jimmy. A pastora está falando que não dá motivo. Agora lá no seu consultório, lá, a realidade que aparece lá, como é que é lá? É muito motivo para o divórcio isso? É motivo para o divórcio. No consultório aí não seria nem o senso comum, seria auxílio especializado. Aí vai ficar esse conflito entre princípios bíblicos e a realidade. Se os dois, Zeca, por exemplo, fazem comum acordo, os dois acordaram isso, não ter a relação, eu acho que não tem problema nenhum. Né? Que eles vão viver como amigos, tem cumplicidade, tem uma série de outras coisas. Agora, se um desses vai sentir muita necessidade e não consegue lidar com essa privação, vai ser um tormento para ele, vai ser algo pesaroso para ele,
aí eu entendo que já não tem mais o casamento. O divórcio é só um papel, um documento que vai dar. Porque se eles são ativos, um quer, tem a necessidade, tem o desejo, já tentou de todas as situações e não tem, não existe casamento. Existe duas pessoas junto, que moram junto, compartilham as contas, mas o casamento já em si não existe mais, já está divorciado, só não tem um documento, não tem o status por causa de questões rígidas, mas ele já está divorciado. Às vezes tem casais que já estão divorciados sem saber, Zeca. Um dorme há anos em um quarto, outro dorme em outro. Que casamento que existe? Não existe mais casamento. Com certeza, muito difícil. Nosso tempo está acabando, mas a gente ainda tem uns minutinhos. Coloca no ar aí a nossa tela de hoje, que eu quero pensar uma ideia que um dos participantes colocou. Está ali no primeiro, a Ana Clara Silva. Ela fala que o relacionamento a dois por si só não deve ser baseado apenas no sexo. Isso não sustenta o relacionamento. O que sustenta o relacionamento é o amor, a confiança e o diálogo. Até porque depois de uma certa idade, homens e mulheres perdem o desejo sexual, mas o carinho pela outra pessoa continua. Nós vamos falar disso daqui. Eu só vou aproveitar para ler as outras opiniões. O André Santos diz: divórcio, segundo a Bíblia, só é permitido em casos de adultério, incompatibilidade de fé e violência. Obrigado, André, pela sua participação. A Maria Cândida fala o seguinte: se dá direito a divórcio, eu acho que sim. Por causa dessas coisas, existem muitas traições que levam ao divórcio. Obrigado, Maria, também pela sua participação. E encerramos ali com o Ricardo Andrade. Ele fala assim, a base do casamento não deve ser as questões sexuais. O sexo deve ser o clímax do amor, respeito e da interação entre o casal em todos os aspectos. Obrigado, Ricardo. Amigos, eu queria falar um pouquinho sobre essa questão aqui que a Ana Clara levantou, que o sexo não sustenta o casamento. Eu também acho que ele não vai sustentar por si só, até porque as coisas mudam e tudo mais. Mas ela fala que o que sustenta é o amor, a confiança e o diálogo. A gente já falou aqui que diálogo é muito difícil, a pastora já citou a experiência. Se o sexo não tem, não sei como é que está o amor dentro desse... E a confiança, então, vai ser quase zero se eles não conseguem conversar. O sexo não sustenta, mas tudo que ela levantou aqui também está difícil, pastora. Como é que vai sustentar o casamento, então? Muito difícil. Muito difícil. Ao que parece, eu vou ficar com a opinião do Jimmy aqui, tá casado, porque a religiosidade não permite o divórcio. Sim. Mas também não quer acertar, não quer mudar, então vai continuar assim, dividindo as contas, até porque daí fica mais barato também, né? Mais barato que separar. Sim, e às vezes com medo também de enfrentar os julgamentos, né? Muitas pessoas se submetem a permanecer num relacionamento quando não há mais entendimento, não há mais cumplicidade e especialmente não há mais relacionamento sexual, às vezes, especialmente dentro das igrejas. Sim. Por medo do julgamento, por medo de perder posicionamento, né? Posições. Infelizmente, nós estamos vendo esse cenário aí. Pastora, rapidinho, e o julgamento até impedir ajuda. Sim. Porque, por exemplo, se é um pastor que está em dificuldade, quando que ele vai falar que ele está em dificuldade? Exatamente. Não vai falar nunca. Doutor Jimmy, a gente vai precisar encerrar, mas eu quero que o irmão fale um pouquinho ainda sobre isso. O Ricardo falou aqui que o sexo é o clímax do amor, é o ápice, é o que tem de melhor no amor. Mas daí ficou ruim demais, porque se a vida sexual dos nossos casais está tão difícil assim... Então não tem o clímax do amor, não chega nesse ponto, né? Ele está dizendo que não chega nesse ponto. Ele está afirmando que não chega, como é que faz? Zeca, principalmente o cristão, ele casa para fazer o sexo. Nós sabemos disso. Porque para não cair, para não adulterar, para ter aquela situação. E quando ele casa, se não tem isso, como que funciona? Eu acho que discordo de alguma das opiniões. Eu acho que a vida sexual ela influencia muito, sim, sustenta casamento, sim. Relatos de experiência clínica, casais que se entendem muito bem na cama, eles superam outros problemas, até financeiro, até tem força para enfrentar um monte de dificuldade junto. Se a cama está bem, Zeca, tudo vai estar bem. Se a cama está mal, a chance de dar tudo mal é muito grande também. Doutor Jimmy lançou a semente da polêmica e depois nós vamos ter que debater mais isso, mas essa foi muito boa. Quero agradecer a pastora Leila Franciele, obrigado pelo carinho, aceitar o nosso convite, pastora, dar suas opiniões aqui num assunto que sempre é muito polêmico. Doutor Jimmy, de novo, obrigado viu, pelo carinho. Desculpa a gente acelerar, mas infelizmente o nosso tempo passa muito rápido e quando o assunto é bom, aí parece que passa mais rápido ainda. Vamos colocar no ar o resultado da nossa enquete, antes da gente encerrar, por favor. Vamos ver o que o pessoal está falando sobre o longo período de abstinência sexual.
Dá direito ao divórcio? 80% dizendo que não. Deve ser tudo solteiro, né? Aí tá fácil falar. E 20% dizendo que sim, que dá direito. Esse é um tema muito polêmico. É óbvio que a gente colocou aí algumas pimentas também no assunto. Muito obrigado, viu, você que votou. Continue votando, tem enquete lá à vontade para você participar. E muito obrigado a você que ficou ligadinho no Vejam Só até essa hora da noite. Daqui a pouquinho os nossos vídeos estarão disponíveis também lá no nosso YouTube, tá bom? É só você procurar o nosso canal, se inscrever e ter acesso a todos os Vejam Só, a hora que você quiser, aonde você estiver. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Amanhã o Vejam Só está de volta com o Pastor Heber e eu estou de volta, se Deus permitir, na semana que vem. Um abraço e até a próxima.